Boa noite a vocês, um prazer estar aqui com vocês mais uma edição aí do Virtual Experience da Full Sail. E dessa vez, assim, falar de mecanismos de fomento, mas eu, sob um ponto de vista um pouquinho diferente, é claro, também atualizado. Então, para quem não acompanha o dia a dia aí da política setorial, tem alguns dados novos, algumas informações novas. Mas qual é o ponto de vista que eu trouxe dessa vez? O ponto de vista do Brazilian Content, que é o programa internacional da Brave, né? Da Brasil Audiovisual Independente. Esse programa ele nasceu em 2004, nem se chamava Brazilian Content, era Brazilian TV Producers. E durante até meio de 2020, nós tivemos um convênio com a Apex, que é a Agência de Promoção e Exportação do produto brasileiro, todos, né? E em 2020, aí no meio de 2020, ele foi interrompido no governo federal anterior, mas a gente está já retomando as conversas para ter o que esse programa faz. Ele, além de levar a organizar agendas de produtores brasileiros, hoje a gente não tem mais essa divisão que na época, quando a Brave foi criada, que era a BPI-TV, eram de produtores para televisão para fazer uma distinção de quem produzia para cinema, né, ou produzia cinema. Hoje o audiovisual ele é tudo, né? Então, independentemente da sala de onde vai ser exibido, né? Então, a gente em 2016 nós atualizamos o nome não só do programa de exportação, que era Brazilian TV Producers, passou Brazilian Content, como a própria associação ganhou um nome de trabalho de BRAVE, Brasil Audiovisual Independente, exatamente para contemplar o audiovisual como um todo, né? A BRAVE, para quem não conhece, é uma associação de empresas produtoras independentes e nós temos hoje 677 empresas associadas presentes aí em 21 unidades da federação, 20 estados e mais o Distrito Federal. Então, a gente tem uma abrangência nacional muito importante e na representação não só dos associados, né, mas na defesa aí do audiovisual e da produção independente brasileira em todas as esferas federal, estadual e municipal. E esse programa internacional preparou, eu atualizei esse ano, um guia da produção audiovisual brasileira, principalmente sobre as leis de fomento do Brasil, apontando de como se pode coproduzir com o Brasil. Essa versão aqui está em português para vocês, mas a gente tem uma versão em inglês e em espanhol, claro, por conta da vocação para apresentar isso nos mercados onde a gente participa, né? Mas essa é uma abordagem bem interessante, que, assim, quando a gente pode olhar as leis de incentivo no Brasil e os incentivos fiscais e tributários, né? Que agora nós temos 2 cash rebate, não temos tax rebate ainda e nem temos um cash rebate nacional, como existe em outros países. Mas a gente tem 2 experiências municipais, na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, de cash rebate, já este ano São Paulo já com a segunda edição e o Rio vem aí também com a segunda edição. Mas provavelmente essa vai ser uma política que está sendo pensada já a nível nacional, enfim, mas são esses mecanismos e as leis de incentivo que eu quero passar com vocês. Eu vou deixar depois, Lisa e Tatiana, eu vou colocar ali no chat, ou no grupo, ou no WhatsApp de vocês, eu vou deixar aqui para quem não teve acesso, não conseguiu baixar a distribuição dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Para cada município brasileiro, tem um PDF aqui com uma planilha dizendo o valor que vai ser repassado a cada município. Então, vou deixar isso como um presente para vocês,
em cada município brasileiro vai ter um recurso não só para a cultura brasileira, mas especificamente para o audiovisual em cada município do brasileiro, né? Ok. Então, nós vamos ter em se tratando de fomento, que é o nosso tema aqui, nós vamos ter um recurso significativo para municípios que nunca viram, estados que nunca viram um valor desse tamanho, né? No total, só para o audiovisual, o montante é de 2 bilhões e 800 milhões. Então, é um recurso, é uma ação emergencial, que vai durar esse ano e o ano que vem, né, de utilização, e vão se somar aos mecanismos que existem, que são constantes, né, como o Fundo Setorial do Audiovisual. Mas isso eu vou deixar essa planilha, aí é um presente para vocês enxergarem em cada município o que o audiovisual vai ter de fomento, tá bom? Então, Legal. Tatiana, Obrigada, Mauro. imagina. Eu acho que eu coloco depois, para não atrapalhar aqui, eu coloco no WhatsApp, aí depois vocês circulam com o grupo, tá bom? Perfeito. Obrigada. Nada. Tatiana, vamos lá? Vamos passar? Bom, Brazilian Content, então, é esse programa da Brave, com a especialização aí na promoção e na exportação do audiovisual brasileiro, e aí trazendo ações de coprodução, nesse agenciamento, na montagem de agenda, de catálogos para cada mercado no exterior, enfim, onde há mercados, né, e rodadas de negócio, enfim, a gente capacita as empresas antes e depois delas frequentarem os mercados, né, até para elas enxergarem qual é o mercado em que ela deve participar, como participar, quem encontrar, enfim, a gente faz todo esse trabalho de capacitação, enfim, além da própria difusão do conteúdo, né? Das 677 empresas associadas da Brave, 173 participam do programa de exportação, né? Estão preparadas para participar em algum nível dos mercados externos. Pode ir, Tati. As coproduções, para se tornar uma coprodução oficial, primeiro nós temos que ter um acordo de produção entre países, né? Agora, para vocês saberem agora, nas duas viagens em sequência do presidente Lula à China e depois em Portugal, ele assinou acordos que depois vão ser ratificados no Congresso brasileiro, mas ele assinou um acordo de coprodução que abrange televisão, tem outro acordo que é só para cinema com a China, e o de televisão, na verdade, para a extensão de cinema para audiovisual com Portugal. Então, tem uma série de acordos que estão sendo retomados aí em parceria com o Itamaraty, e acordos que estavam com umas tratativas iniciais, mas eles estão agora sendo assinados e depois vão para a ratificação. Alguns esperam ratificação no Congresso, mas tem uma agenda do Itamaraty, enfim, com uma assessoria parlamentar para isso ser ratificado. Com base nesses acordos oficiais, as linhas, por exemplo, linhas de coprodução da Ancine se tornam oficiais. Então, valem, quando uma coprodução é oficial, ela ganha dupla nacionalidade, né? Quando for entre dois países, vale para os dois países. Então, ele é reconhecido como uma produção tanto de um país como de outro. E nos acordos multilaterais, que permitem mais de dois países, essa obra vira também, ganha mais de uma cidadania. Pode passar, Tati. É possível fazer sem acordo oficial? É possível fazer, mas ele não vai ter esse reconhecimento, tem essas regras aqui da Ancine, mas ele não vai ter o reconhecimento dessa cidadania que eu falei a vocês, né? Pode passar. Essa apresentação vai ficar com vocês, então eu não vou me deter nela, porque eu quero chegar lá no fomento, tá bom? Aqui tem, com um acordo oficial,
esse percentual aqui da parte, aí pode ser uma coprodução minoritária da parte brasileira ou majoritária, que oscila entre 20% e 80%, e tem uma série de requerimentos artísticos, de contratação de algumas funções, tanto em nível técnico como artístico, variam conforme o acordo que está previsto nas regras do acordo, mas para dar essa caracterização oficial, pode ser tanto de um país como de outro, né? Os tratados bilaterais, vocês veem aí, ó, com os países que a gente tem acordos. Aqui ainda não tem China, e vocês veem que ali TV, isso foi antes da viagem, essa apresentação está preparada antes da viagem, até porque esses acordos não estão ratificados no Congresso. Então, vocês veem ali que já tinham de cinema, no caso de Portugal, mas não tinha de TV. E a China estava em processo. O de cinema estava mais adiantado, mas o da TV acabou se adiantando e vai para a ratificação depois. Então, são esses países que a gente tem os acordos, e alguns estão estendidos para audiovisual, não tão explicitamente para TV, né? Então, às vezes vai ter cinema e audiovisual, enfim, mas abrange TV e, obviamente, séries para streaming, enfim, né? É que ainda assinavam como TV os mais antigos, mas agora se assina como audiovisual. Eu sei que está chegando no chat aí um monte de perguntas, mas deixa eu avançar um pouquinho aqui antes de entrar no fomento, aí eu tento responder essas que têm a ver com os tratados. Tratados multilaterais. Então, tem um acordo latino-americano, que abrange cinema e TV, com esses países aí dentro do acordo latino-americano. É interessante que, como alguns países têm acesso a fundos como o Ibermédia, né? Então, são fundos tem Ibermédia, porque é da Península Ibérica, mas que inclui outros países latinos. Então, uma coprodução com algum desses países, que também estão registrados no Ibermédia, podem levar uma coprodução brasileira, que também faz parte do Ibermédia, diretamente com possibilidade de acessar o fundo. Então, às vezes, uma coprodução faz você, dependendo do país, faz você acessar fundos e recursos, por exemplo, se é um país da Europa, recursos dos fundos europeus, né, que tem muitos, né? Então, a coprodução, às vezes, também serve para elevar você permitir acessos a fundos que você não teria diretamente. Pode ir. Tá. Então, vamos... Lisa, quer me falar o que tem de pergunta antes de eu entrar Claro, no incentivo aqui? O que sim, diz olha respeito só, a tratado, que fala de tratado. isso. Vamos lá. Perguntaram se o México não tem, e uma das pessoas aqui, o César, ficou em dúvida sobre Portugal ou China, que vai ser ratificado. Ele disse que não pegou a informação. Então, vamos voltar ao México, eu não sei todo mundo de cabeça. Quer voltar lá naquela que tem acordo? Tati, você volta lá Volta. do acordo? Isso. México. Não, não. O México está dentro desse acordo multilateral, do acordo latino-americano. Então, tem um tratado multilateral. Ele não tem o bilateral, que é para permitir diretamente Brasil com o México. Então, o México pode entrar sim, mas ele está dentro desse acordo multilateral. Então, quando vocês virem que a Ancine lançou uma linha multilateral de permitindo coproduções, se for um acordo multilateral latino-americano, pode ser sim feito uma coprodução com o México, tá bom? Ok, e aí China e ele. Portugal. Isso, Ah. Portugal e China. China, esse acordo foi feito entre os presidentes dos países, China para a TV e Portugal para a TV, porque já tinha de cinema, mas depois ele tem que ser ratificado no Congresso brasileiro. Aí ele vira oficialmente um acordo, um tratado, né, de coprodução. E aí permite, o que permite?
acesso de fundos com fundos, transação financeira entre os dois países, especificamente para o audiovisual, enfim. Quando ele é oficializado, o tratado ratificado, ele ganha uma série de vantagens, né? de transação, inclusive financeira e tudo. Ok, Mauro. Geralmente Ele demora quanto tempo para ratificar? O César está perguntando. Tomara que agora seja rápido, porque há acordos que já esperam há muitos anos, tem acordos que esperam décadas. Então, alguém tem que ir lá e tem que puxar, né? E o Itamaraty está muito atento dessa vez. A pessoa que está na área de cultura e que conseguiu, inclusive, incluir nas agendas das viagens do presidente esses acordos, é uma pessoa que já foi da Ancine, e está no Ministério da Cultura, e já foi do Ministério, e agora está no Ministério das Relações Exteriores, né, no Itamaraty. Então, ele está muito atento a isso. Então, estamos acreditando que isso vai agir rápido, o Itamaraty, junto com a assessoria parlamentar que eles têm dentro do Congresso, tá bom? Perfeito, podemos Vamos seguir? seguir. Vamos Sim. seguir. Então, vamos lá. Esses são mecanismos que existem dentro da lei do audiovisual. A gente tem artigo 1º, 1º-A, artigo 3º e 3º-A. O artigo 39 é um artigo que é baseado na remessa de recursos de uma filial brasileira de uma major estrangeira. Ele não está na lei do audiovisual, mas ele é um artigo que permite esse financiamento de obra audiovisual dentro de uma MP. Essa MP é famosa, 2228 de 2001. Na época, em 2001, ela foi a última medida provisória que não votada virava lei. Agora, depois dessa de 2001, a partir de 2002, as medidas provisórias que não forem votadas, elas perdem a validade. Lá era o contrário, lá. Se elas não fossem votadas, então elas viravam lei, né? Pela ausência de votação. Agora, elas precisam ser votadas, senão elas não viram lei. Então, esse artigo 39, é só uma curiosidade, faz parte dessa medida provisória, assim como os FUNSIM, né? Você tem esses editais, você tem um financiamento para marketing e para coprodução internacional, primeiro e primeiro A para licenciamento e, tem editais para o financiamento internacional, o terceiro e terceiro A é baseado em ICMS, né? O primeiro e primeiro A ele passa esses artigos passam pela Ancine, né? Exceto o 39 e o FUNCINE, eles são basicamente municipais, né? E eles permitem, então vocês veem que uns são baseados como é que se diz? Em dedução de imposto de renda, e outros são em ICMS, aí são imposto estadual. Alguns financiam, inclusive, licenciamento, né, como primeiras licenças de obras, e outros entram com dinheiro na coprodução. Então, como o 39 é muito usado pelas empresas que têm sede filial no Brasil, como, sei lá, como Warner, Sony, porque ele pode financiar, inclusive, entrar como parte do financiamento de uma coprodução internacional, né? Então, os outros, você tem no artigo 1º, 1º-A e 3º, 3º-A, são coproduções que você faz mesmo com um canal estrangeiro, mas você tem a obra ainda pertencente majoritariamente ao produtor brasileiro. Então, são pequenas distinções, mas depois vocês... Um deles, ele está perguntando aqui de ICMS, mas um deles é imposto de renda, o outro é baseado em ICMS. Pode seguir.
Vamos lá. A nível federal, as leis de incentivo. Aí é o papel da agência, é uma agência que tem o fomento, ela tem tripla função, o fomento, a regulação, então ela cria, ela não cria as leis, mas uma vez como a própria lei do SEAC, né, a 12485, a lei é criada no legislativo, obviamente, mas a regulação, as regras para essa lei são feitas pela ANSIM, né? E ela tem também uma função de fiscalização e de supervisionar, por exemplo, de secretariar o fundo setorial, enfim, ela tem algumas funções supervisoras, né? Pode ir. Aqui são os passo a passos aqui para o Brasil. É claro que esses prazos aqui são os prazos ideais, mas a gente sabe que na vida real não funciona assim, mas as regras, a Ancine agora está buscando a Passo a passo, a gente tem atualização. meu filme na Ancine. Oi? Tinha um Por microfone engano, aberto. Mauro, pode continuar. Tá. Esses são os passos da produção, da inscrição em um edital, né, da Ancine até o recebimento dos recursos. Esses prazos não são da realidade, mas eles faziam parte do regulamento geral. O regulamento geral do Fundo Setorial deixou de existir, então os regulamentos passaram a ser feitos ainda no governo anterior para cada edital, mas não só a Brad, mas as outras entidades de produção estão trabalhando com a Ancine para que haja um regulamento geral e as especificidades de cada edital, seja lá distribuição, comercialização, de produção para cinema ou televisão, aí sim as especificidades sejam acrescidas, mas que tem que ter uma regra geral, senão você fica sempre com uma regra. Você se inscreve dentro de um regulamento que a cada vez é um, e isso é muito confuso, enfim, e a gente está trabalhando para modificar isso com a Ancine. A Ancine criou, este ano, uma Câmara Técnica de entidades, tanto de produção como de distribuição. Então, assuntos que são de produção são discutidos dentro dessas 10, eu diria 10 principais entidades da produção, discutem temas que são ligados à produção, não só o fomento, mas a própria regulação. Então, a gente está tentando voltar à previsibilidade de prazos e previsibilidade, inclusive, de lançamento de linhas editais. Tá? Pode seguir. O fundo setorial ele é o principal mecanismo de fomento no Brasil, né? Ele tem linhas em várias etapas, várias etapas não só da produção, mas da cadeia produtiva do audiovisual, né? Como distribuição, comercialização e exibição. E os recursos, nós vamos ter um volume de recursos inédito, né? Nós tivemos aí, durante anos, um decréscimo aí no fundo setorial, o não lançamento, perdão, não lançamento de linhas de editais, mas a gente teve, em 2022, um recurso que ainda tinha sobrado de 2021, de quase 300 mil, somados aos 700 milhões do ano passado, e esse ano, de novo, a gente tem mais 700 milhões. O que a gente está somado, assim, porque os recursos de 2022 ainda estão sendo usados este ano. Então, nós estamos falando de muito mais de 1 bilhão de recursos do fundo setorial. Isso sem falar o que eu disse da Lei Paulo Gustavo, diretamente com não vai haver um recurso federal. A Lei Paulo Gustavo foi criada para repassar aos municípios, a cada município brasileiro, recursos
para a cultura e particularmente para o audiovisual, que eram recursos que estavam lá aprisionados e acumulados durante décadas de rendimentos do fundo setorial ou contingenciados, chegaram a somar esses 2 bilhões e 800 que eu falei. Então, a gente vai ter um volume de recursos grande, a gente vai ter uma mudança, o comitê gestor também, mas o Conselho Superior de Cinema, o mandato expira agora no meio do ano, vai ser renovada a composição dos integrantes. A composição anterior foi muito questionada, porque havia muitos representantes internacionais que decidiam sobre o audiovisual brasileiro no governo federal anterior. E o comitê gestor também do Fundo Setorial também vai ser revisto e provavelmente ampliado. Então, a gente vai ter uma renovação aí a favor do audiovisual brasileiro e principalmente para a produção, né? Então, a gente vive um momento muito especial e por isso que eu quis dedicar essa fala aqui hoje ao fomento. A gente está falando de recursos muito significativos. Tem uma notícia, eu vou ler aqui, mas depois eu passo para vocês, mas algumas linhas que vão sair diretamente da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, não da Ancine, para fomentar, por exemplo, na viagem do presidente Lula a Portugal, investimento em audiovisual para conteúdos lusófonos, né, em língua portuguesa. Então, em parceria com Portugal, a gente vai ter também esse acordo bilateral com linhas específicas. A gente vai ter aí um fomento bombado aí para produções em língua portuguesa, para os países de língua portuguesa, né, os 9 países que integram a CPLP. Então, vocês vejam que a gente vai ter... Eu acabei de ver agora também outra notícia, que chegou o lançamento, o lançamento oficial, na sexta-feira, na Cinemateca Brasileira, para mulheres cineastas em produção do seu primeiro longa-metragem, um edital que tem o nome da atriz Ruth de Souza, um edital do MINC para primeiros longas de mulheres, também com recursos da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Então, vocês veem que vão se somando recursos para o audiovisual e por isso que eu quis falar de fomento hoje. Pode passar, Tatiana. Mauro, tem uma Oi, pergunta aqui, fala. se esse fundo setorial é apenas para longas metragens. Não, o Fundo Setorial do Audiovisual ele é para cinema e para produções de séries, para desenvolvimento, é para várias fases da produção. Tem para comercialização, tem para finalização, são várias linhas, depende da linha que a Ancine vai lançar, mas para as várias fases de produção e para toda a cadeia do audiovisual. Então, não só para produção, mas para distribuição, para exibição também e para comercialização, né? Não é só para longa, é também para séries, para documentários, para ficção. Agora, não sei se esse ano vai repetir, mas uma linha para games. A gente tinha para digitalização das salas de cinema, mas a gente teve a totalidade das salas de cinema no Brasil digitalizadas, mas para lançamento, abertura de novas salas de exibição tem também. Então, não é só para longa, né? Tem para as fases da produção e tem para os gêneros também, né? E formatos, né? Ok. Eu tenho mais 2 perguntas aqui. Quer agora ou vamos deixar Vamos ver para o o final? nosso... acho que nós estamos bem de tempo. Vamos... Tá. O pessoal da Assunção Videomaker está perguntando se toda cidade tem esse fundo Não, e o fundo é federal e gerido pela Ancine. O que eu falei que vai ter de cada cidade são os recursos da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei emergencial para a cultura brasileira.
Não confundir Ok. uma coisa com a outra, tá? Uhum. Aí Agora, ele... nessa tela aqui, vocês vão entender o que é um fundo setorial de audiovisual e de onde ele vem, tá? Mas pode tá bom. perguntar ali. Legal. Tá joia. Acho que o Rê já vai responder aqui. Tá. Obrigada, Mauro. O fundo setorial, ele existe, se eu não estou enganado, desde 2006. Ele é abastecido pelas Condecines. Em 2011, nós vamos ter uma modificação com a lei do SEAC. Então, antes, as Condecines que existiam era a Condecine Remessa, que era a Condecine sobre a exportação de conteúdo audiovisual, na verdade, dos títulos que são, dos rendimentos que são remetidos para a sede de uma empresa no exterior, né? Transações que são consideradas como exportação. A Condecine Título, cada Condecine para registro de título na Ancine paga uma Condecine. Tem a Condecine da Publicidade, que também paga uma Condecine. São várias Condecines, espero não estar esquecendo nenhuma. E, em 2011, essas são Condecines, mas com uma arrecadação que sempre foi razoavelmente pequena. É claro que quando você tem mais títulos,